Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no capítulo 5 de Hebreus. Nós faremos então hoje capítulo 5 e 6. Vai dizer assim: em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também, Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Ela lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse princípio aqui, né, do capítulo 5, vai fazer essa comparação, vai começar falando aqui da realidade do sacerdócio, né, e vai falar que todo pontífice é escolhido por Deus e vai dizer, né, que os sacerdotes, então, de um modo geral, claro, falando aqui ao povo hebreu, na realidade também deles, né, do sacerdócio, dentro da realidade judaica, e vai dizer então que eles oferecem sacrifícios, tanto pelos pecados do povo quanto pelos próprios pecados, porque eles também são pecadores. Aí vem falar então de Cristo. Cristo como esse supremo pontífice, né? Como esse sumo sacerdote que foi escolhido por Deus, né? Vai dizer assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Essa lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E então ele se torna esse pontífice perfeito, né? Jesus Cristo, Senhor. Ele que agora não vai como os sacerdotes do Antigo Testamento faziam, como os sacerdotes dentro da realidade judaica faziam, que vai oferecendo pelo povo os sacrifícios, né? Mas ele mesmo agora é imolado. O Filho de Deus se entrega como um sacrifício perfeito, né? É interessante que na igreja a gente aprende isso, né? Na catequese, que sacerdote, altar e cordeiro são um só, né? Até dentro da nossa liturgia, isso é muito bonito de ver, né? Sacerdote, altar e cordeiro sendo um só. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas. Capítulo 8, versículo 8 vai dizer assim: embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Então, embora Jesus fosse filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve, né? Porque Deus já é perfeito, né? Em si só. E o Filho de Deus é perfeito em si só, né? Mas a partir do momento que Jesus assume a nossa humanidade,
assumindo a nossa carne, ele aprende a obediência, né? Por causa dessa submissão a qual ele se sujeitou na carne, né? O verbo de Deus que se faz carne e que se faz obediente através dos sofrimentos. E se faz obediente, como nos diz São Paulo, até a morte e morte de cruz, né? E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se o autor da salvação eterna. Então, Jesus, ele se torna o autor da salvação. Uma salvação que é eterna. Ninguém pode roubar de nós a salvação que nos foi dada por Jesus. Ele nos deu, ele nos salvou gratuitamente, com uma salvação eterna que atinge todos os homens e mulheres de todos os tempos, que atinge a mim, que atinge a você. Essa salvação nos foi dada gratuitamente, né? Por esse Deus amoroso. Ele é o autor da nossa salvação. Aí vai dizer, ele é autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tomou o tema da obediência para ele e agora ele como exemplo nosso, nós também somos chamados a obedecer. Porque se nós nos tornamos dóceis, se nós nos tornamos obedientes, nós abraçamos essa salvação que ele nos deu. Não adianta só Jesus ter nos dado gratuitamente a salvação. Nós precisamos também abraçar essa salvação. E para isso a gente precisa também de obediência. Porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 11 do capítulo 5 vai dizer assim: teríamos muita coisa a dizer sobre isso e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres, né? Então, o autor da carta aos Hebreus vai retomar aquilo que São Paulo mesmo havia dito lá em 1 Coríntios 3, né? A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres, contudo ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus e vos tornastes tais como que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. E esses versículos, então, né, do versículo 11 ao 14, nos fazem refletir um pouco, né, nos fazem pensar um pouco se nós temos passado a nossa vida espiritual inteira como infantis, né? Se a gente tem uma fé infantil, isso não depende de nada, viu, gente? Não existe nada assim aparente, nada exterior que diga que uma pessoa ela é realmente maduro na fé, maduro na caminhada com Deus, né? Não existe nada externo que seja capaz de dizer isso, né? Mas, ou seja, não são os cargos que nós ocupamos, não são as coisas que nós fazemos na igreja que vão dizer que nós somos já adultos na fé, não. Né? A maturidade na fé ela é algo mais profundo, né? O autor da carta aos Hebreus vai dizer então, no versículo 14 ele vai nos dar essa resposta, ele diz assim que o alimento sólido é só para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. E aí eu me pergunto e eu pergunto a você, tomando aqui a palavra de Deus, será que nós já fomos experimentados? Será que a experiência já nos exercitou na distinção do bem e do mal? Será que nós já temos clareza para sabermos distinguir o bem do mal e a capacidade de escolher pelo bem? Será que nós já temos essa maturidade ou ainda não? Não existe essa distinção clara, né? Em nós. Paulo diz que havia aqui coisas difíceis a dizer, mas que... Paulo não, gente, toda hora eu falo Paulo. O autor da carta aos Hebreus
vai dizer, assim como São Paulo diz na 1 Coríntios 3, que existem coisas difíceis a dizer. Existe um alimento sólido a ser dado, mas que uma grande maioria só é capaz de tomar leite ainda espiritual, não é ainda capaz de comer um alimento sólido, né? Como vai dizer aqui no versículo 12, contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, né? Contudo, é necessário que vos ensine ainda os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Não se pode aprofundar a doutrina, não se pode aprofundar. Por quê? Porque, olha, se você não é capaz ainda de dar nenhuma resposta madura em relação ao bem e ao mal, não adianta ficar perdendo tempo, não é assim? Não adianta ficar perdendo tempo, né? E aprofundando doutrinas profundíssimas, realidades profundíssimas da fé, da palavra de Deus, da história da igreja, da doutrina católica, se nem aquilo que é básico muitas vezes a gente consegue compreender, né? Capítulo 6. Pelo que transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar a plenitude. Então nós precisamos avançar na nossa vida espiritual e alcançar a plenitude. Essa precisa ser a nossa meta. A gente precisa estar subindo como um alpinista. A gente precisa estar subindo. A gente precisa estar ali com os olhos fixos no cume do monte, na plenitude da doutrina de Cristo. Porque senão a gente vai ficar sempre na planície. E a gente não vai ter a ousadia de subir. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do julgamento eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque às vezes fica cansativo, né? Fica cansativo a gente ter que ficar insistindo em noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus. A gente vai repetindo isso, a gente vai repetindo isso, a gente vai repetindo isso, né? Então, às vezes a gente se cansa de repetir e as pessoas se cansam de ouvir. Então, muito mais do que um repetir, um ouvir, é um aderir e caminhar e galgar realidades mais elevadas, né? É isso. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso caíram na apostasia, é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. A seriedade, né? Daqueles que uma vez foram iluminados, saborearam os dons, o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus, as maravilhas do mundo vindouro e caíram na apostasia, né? Deixaram de crer, já acreditaram, já viveram a vida no Espírito, já pregaram, já cantaram, já atuaram dentro de tantas realidades e tinham uma experiência autêntica, mas foram se arrefecendo a ponto de largar tudo. E aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer que crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Charlene, por que publicamente o escarneceram, gente? Eu tô aqui, né? Hoje fazendo vídeos, tô na igreja, pregando, tô num lugar, tô no outro, né? Aí, uma grande maioria das pessoas me conhece por ser da igreja. E muitas delas por terem ouvido coisas que eu disse hoje, né? Aí amanhã, que Deus me livre e guarde, eu largo tudo, né? Eu abandono a fé. Eu vou ser um contra-testemunho para todas as pessoas que tinham em mim algum tipo de referência da igreja, né?
Por isso que publicamente eu escarneço de novo de Jesus. E não só da igreja, aqueles que não são da igreja, que já riem, que já zombam, principalmente talvez esses, vão olhar e vão dizer assim: ah lá, não falei? Aquilo ali tudo bobagem, nem aguentou sustentar aquilo que falava, né? Então nós temos que tomar cuidado para a gente não escarnecer publicamente de Jesus e não crucificar de novo o Filho de Deus. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. O que produz só espinhos e abrolhos é abandonado. Não demora que será amaldiçoado e acabará sendo incendiado. Embora vos falemos desse modo, caríssimos, temos a ideia a vosso respeito de vossa salvação. Temos a melhor ideia a vosso respeito e de vossa salvação. Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome, vós que servistes e continuais servindo aos santos. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, que longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. E que longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Por isso que na Igreja Católica a gente tem, gente, os altares dedicados aos santos, para dizer para nós que é possível, né? Que a gente não olhe para aqueles que estão caindo ao nosso redor, que a gente não olhe para aqueles que estão apostatando da fé, que a gente não olhe e a gente diga não é possível, mas que a gente olhe primeiro para aqueles que estão nos altares, foram seres humanos como nós, inclusive sujeitos ao pecado, e muitos deles, numa vida anterior a Cristo, tiveram inclusive uma vida de pecado, né? E que olhando para eles e para aqueles que realmente vivem a santidade hoje, nós sejamos animados a perseverar, a continuar o caminho, né? Versículo 11, foi o que eu li? Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim. Foi o que eu li. Então, que a gente proteja a nossa esperança, que a gente guarde a nossa esperança, que a gente não perca a esperança. Que a gente não perca a esperança, né? A palavra de Deus vai dizer que a esperança não decepciona, que a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, né? Os tempos são maus, os tempos são difíceis, mas nós somos chamados a depositar toda a nossa esperança em Deus, toda a nossa confiança em Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não houvesse ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: em verdade eu te abençoarei e multiplicarei a tua posteridade. E Abraão, esperando com paciência, alcançou a realização da promessa. Os homens, com efeito, juram por quem é maior do que eles, e o juramento serve de garantia e põe fim a toda controvérsia. Por isso, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de sua resolução, interpôs o juramento. Por este ato duplamente irrevogável, pelo qual o próprio Deus se proibia a desdizer-se, encontramos motivo de profunda consolação, nós que pusemos nossa perspectiva em alcançar a esperança proposta. Esperança esta que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra além do véu, no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como deve ser a nossa esperança, né? Dentro desse tema da esperança, como deve ser a nossa esperança? Uma esperança firme e sólida, qual âncora da nossa alma, e que penetra para além do véu,
no santuário. Meu Jesus sacramentado, que linguagem forte, que linguagem maravilhosa, hein? Porque se nós temos todos os motivos para perder a nossa esperança, mas os motivos que eu digo, né, exteriores, porque Deus nunca vai nos dar motivo de perdermos a nossa esperança precisa estar fundamentada nele, né? Mas então, se a nossa esperança se fundamenta na nossa fé em Deus, e a nossa esperança é uma esperança forte, uma esperança sólida, uma esperança firme, essa esperança nos faz penetrar no véu, além do véu, no santuário. Então aqui, como eu disse, essa carta está sendo direcionada então aos hebreus. E eles tinham lá o santuário. E o que havia além do véu no santuário era o santo dos santos, a presença de Deus, uma esperança que nos leva à presença de Deus. Uma esperança que, por mais, como São Paulo nos disse, já anteriormente nós estudamos isso, que por mais que se desconjunte o nosso homem exterior, o nosso homem interior vai se fortalecendo dia após dia. Essa é a nossa esperança. Não uma ausência de problemas, mas uma fé inabalável em Deus, que é provada principalmente nos problemas. Aí é que a gente vê se nós estamos ancorados em Deus. É quando muitas vezes a vontade seria largar tudo, mas a gente sabe em quem nós colocamos a nossa confiança, não é? E nós não abandonamos a nossa caminhada com Deus por causa disso, não é? Aí o versículo 20 vem retomar, onde Jesus entrou por nós no santuário, no Santo dos Santos, como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem do rei Melquisedeque, né? Então que nós recorramos a Jesus, esse pontífice eterno que está hoje diante do Pai advogando a nossa causa, né? Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.